o vértice da parábola, ele é o valor de mínimo ou o valor de máximo, dependendo da função. Vai ser o valor de mínimo quando a concavidade é voltada para cima. Então, o vértice será esse pontinho aqui em vermelho. Tá? Ele é o ponto de estabilidade de um gráfico do plano cartesiano de uma função quadrática. Então, eu tenho a parte que decresce da parábola e a parte que cresce da parábola. E esse ponto, esse vértice, vai separar o ramo crescente do ramo decrescente. E ele vai ser o ponto mais baixo, no caso, o ponto mínimo, quando o A é maior que zero, que a parábola é voltada para cima. E vai ser o ponto de máximo, quando o A é menor que zero e a concavidade é voltada para baixo. Então, ponto de máximo, ponto de mínimo. A imagem dessa função, dessa parábola, ela vai estar limitada pelo y vértice. O y vértice é uma das ordenadas desse vértice. Temos o y vértice e o x vértice. Os dois valores formam um par ordenado que representa a localização do vértice no plano cartesiano. Para encontrar o vértice, nós utilizamos essas fórmulas aqui. Então, o x vértice é menos b sobre 2a e o y vértice é o menos delta sobre 4a. Esse delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É o mesmo valor da fórmula de resolução de equações do segundo grau. Aqui também temos que o vértice ele vai ser a parte por onde passa o eixo de simetria de uma parábola, ou seja, o eixo de simetria vai passar em cima do vértice e o que estiver na esquerda vai ter na direita da parábola. Então vamos ver aqui como encontramos as coordenadas do vértice de uma função. Então, se nós precisássemos encontrar o vértice da parábola dessa função, nós iríamos utilizar então aquelas duas formas. Essa daqui para achar o x vértice e a outra para achar o y vértice. Primeiro vamos fazer do x vértice. Então é menos b sobre 2a, o b e o a são os coeficientes da função. Então menos 5 é o b, o a vale 1, então vai ficar menos 5 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vai ficar mais, né? Então vai ficar mais 5 meios, ou seja, 2,5. Então o número que representa o x do par ordenado é 2,5. Agora no y vértice nós podemos também escrever essa fórmula desse jeito aqui. Menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 4a. Ou pode ser feito o delta separadamente e depois colocado aqui na fórmula no lugar do delta. Então, se for fazer assim, como está aqui, então substitui o b, o a e o c e o a novamente. Nós vamos ter menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, resolvendo isso, aqui vai dar 25 menos 24, então vai dar 1. Então, vai ficar menos 1 quarto, ou seja, menos 0,25. Então, as coordenadas que representam o vértice dessa função aqui é 2,5 e menos 0,25. Temos aqui no GeoGebra o esboço do gráfico. Então, gráfico da função x ao quadrado menos 5x mais 6. E ao clicar nesse ponto aqui, que é o vértice, nós temos o par ordenado que nós encontramos antes, 2,5 e menos 0,25. E o GeoGebra nos indica que ele é o ponto extremo, ou seja, o ponto mínimo dessa função. Ou seja, para baixo desse ponto aqui não vai ter mais gráfico. Agora para cima vai ter até o infinito. Então a imagem dessa função aqui seria do menos 0,25 até o mais infinito. Agora vejamos uma aplicação de vértice.
Então temos um probleminha, onde diz que o lucro de uma fábrica na venda de um determinado produto é dado pela função L de x menos 5x ao quadrado mais 100x menos 80, onde x representa o número de produtos vendidos e L de x é o lucro em reais. Determine quantos produtos precisam ser vendidos para a obtenção do lucro máximo. Falou-se em lucro máximo, ó. Então, normalmente, quando falar em máximo ou mínimo, e é uma função de segundo grau, vai ter quase certamente que utilizar o vértice. Então, aqui está pedindo quantos produtos precisam ser vendidos para obter o lucro máximo. Então, está querendo saber a quantidade de produtos. E produtos, a gente olha aqui na questão, vê que representa o x. Então, aqui na função, o x representa os produtos, enquanto que L representa o lucro. Então, como quer saber os produtos, a quantidade de produtos, então eu tenho que determinar algo relacionado ao x. E como é a quantidade de produtos para o lucro máximo, então eu vou ter que calcular o x vértice. Então vamos utilizar a fórmula do x vértice. Menos b sobre 2a, o b vale 100 e o a vale menos 5. Então vai ser menos 100 dividido por 2 vezes menos 5, que dá menos 100 dividido por menos 10, e que daí vai dar 10. Então uma conta bem simples, bem fácil, mais difícil é interpretar o problema. Então com 10 produtos, vamos obter o lucro máximo nessa fábrica, na venda de determinados produtos. Então precisam ser vendidos 10 produtos para obter o lucro máximo. Aqui um outro problema. Uma empresa produz um determinado produto com custo definido pela seguinte função: C de x igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. O C vai representar o custo e x vai representar as quantidades produzidas. Agora está se pedindo a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, quer saber as duas coisas aqui: a quantidade de unidades a ser produzida e qual é o valor desse custo mínimo. Tá? Então, falou em mínimo, tá? Então, e tem função de segundo grau, função quadrática. Então, temos que utilizar o x vértice e y vértice. Então, primeiro deles vamos usar o x vértice. Então, se a gente usar o x vértice, o que nós vamos encontrar? O x vértice representa as unidades produzidas. Então, nós vamos descobrir quantas unidades devem ser produzidas para encontrar o custo mínimo. Então, menos b, menos 80, né? Então, menos 80 dividido por 2a, que é 1. Então, nós vamos ver que aqui o custo mínimo vai ser encontrado quando a quantidade de peças produzidas for 40. Agora vamos procurar o custo mínimo utilizando o y vértice. Então primeiro vou calcular o delta aqui, então menos b, que vai, na verdade é b ao quadrado, então pego o menos 80, que é o b, menos 4 vezes a vezes c. Então vai dar 6.400 menos 12.000, o delta vai dar 5.600. Deu um delta negativo, mas não tem problema. Para calcular, fazer esses cálculos de y vértice, nós podemos usar o delta negativo. O delta negativo não vai ser possível a utilização dele lá no zero de função, quando nós estamos procurando as raízes ou o zero da função quadrática. E quando dá o delta negativo, a gente não encontra essas raízes reais. Mas aqui no y vértice a gente utiliza normalmente. Então, substituímos isso aqui no delta. Então, vai dar menos 5.600 dividido por 4a. Então, vai dar um total de 1.400. Então, 40 peças produzirão um custo mínimo de R$ 1.400.
Então aqui aplicação de x vértice, y vértice em problemas.